Bom dia, boa tarde, boa noite, meus nobres companheiros e companheiras que me assistem Brasil afora. Eu me chamo José Cláudio, vou ser o professor de vocês da disciplina de Direito Ambiental, nesse curso preparatório para delegado da Polícia Civil. Então, agora eu vou dispensar apresentações pessoais para passar já a apresentação da disciplina, certo? A disciplina que a gente vai contar com alguns temas de relevância para o direito ambiental, de acordo com as últimas provas em que foram cobradas questões de direito ambiental, né? Realmente não são todas as provas Brasil afora, não são todas as bancas Brasil afora que cobram questões de direito ambiental nos concursos para delegado da Polícia Civil, mas obviamente eu fiz um levantamento de acordo com essas provas que cobraram e a partir de então fiz uma enumeração de temas com maior relevância para a gente abordar durante o nosso curso, certo? Convido vocês aqui para análise dos nossos temas de mais relevância, certo? Então, o primeiro tema que eu vou mencionar diz respeito aos princípios do direito ambiental, certo? Embora eu tenha colocado aí que é um tema de baixa relevância para as outras provas, e aí eu falo de acordo com a participação, né, a cobrança nas outras provas, nas provas anteriores, é um tema que eu acho fundamental a gente iniciar falando. Por quê? Porque é o tema que traz a base, né, os fundamentos de todo o sistema jurídico de direito ambiental brasileiro. Então, eu acho que é fundamental a gente ter um pouco dessa noção desses princípios, porque isso vai nos ajudar a captar, no decorrer do curso, a gente vai nos ajudar a captar a ideia, né, os fundamentos e os modos de atuação do direito ambiental brasileiro, tá bom? O outro tema que a gente trouxe aqui já é um tema de média relevância, que é o direito constitucional ambiental, né? O que é o direito constitucional ambiental? Falando assim, a grosso modo, são aqueles fundamentos constitucionais que tratam acerca de matérias de direito ambiental, certo? Também é um tema mais introdutório, não é tanta relevância, eu coloquei um tema de média relevância, mas que é fundamental para a gente entender também os fundamentos, né, as bases do sistema jurídico de direito ambiental brasileiro. Terceiro tema que eu trouxe para vocês aqui é justamente a Lei Complementar número 140 de 2011. Aqui eu coloquei também como baixa relevância, né, de acordo com a cobrança nas provas anteriores, mas é um tema que faz todo sentido a gente entender melhor, a gente estudar melhor, porque trata justamente da repartição de competências comuns dos entes federativos em matéria de direito ambiental, certo? Se trata de uma regulamentação de um dispositivo constitucional que a gente vai necessitar estudar com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de afinco, certo? Tema seguinte, que eu já coloquei de alta relevância, né, de acordo com a cobrança nos últimos concursos, é o da Política Nacional do Meio Ambiente, certo? A Política Nacional do Meio Ambiente, que está lá instituída pela Lei 6938 de 81, é um tema que a primeira lei exclusivamente de cunho ambiental do Brasil. Então é uma lei que tem sim a sua grande importância e a gente precisa estudar com um pouquinho mais de calma. Em seguida, a Política Nacional de Educação Ambiental, que aí eu coloquei um tema de baixíssima relevância, mas que houve sim alguma cobrança nas últimas provas, então por isso a gente vai precisar dar um pouquinho de atenção para ela. Licença e licenciamento ambiental, aí já é um tema de média relevância, é considerado um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, certo? E aí vai ser interessante a gente ler e estudar o artigo 1º também da resolução número 237 de 97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA. A gente vai fazer isso no decorrer do nosso curso, tá bom? Em seguida, a gente vem com responsabilidade e dano ambiental. Esse tema que eu faço questão de dizer que é um tema de altíssima relevância. Por que é um tema de altíssima relevância? Não apenas por ter caído em praticamente todas as provas que eu analisei, né, cerca de 90% a 95% de frequência nas provas anteriores, mas é um tema de extrema importância. Por quê? Porque regulamenta a responsabilidade do poluidor em decorrência de danos ambientais causados, né? De danos causados ao meio ambiente, poluição, degradação.
E aí essa responsabilidade ela não se dá apenas em nível penal, mas também em nível administrativo e até mesmo em nível civil, né, na obrigação de reparar os danos causados. Então é um tema de altíssima relevância com muita frequência nas provas. Então pode ter certeza que se a sua banca ela cobra questões de direito ambiental, existe uma imensa chance de ser relativa a esse tema ou ao tema seguinte que a gente vai tratar, que é justamente a Lei dos Crimes Ambientais, né, que é a Lei 9.605 de 98, que também é um tema de altíssima relevância, que no mapeamento, no levantamento que eu fiz, esteve presente em todas as provas. Em todas as 18 provas analisadas, esse tema esteve presente. Então a gente precisa dar uma atenção a mais para esse tema, para essa Lei 9.605 de 98, e de de praticamente todos os ditames, de todos os fundamentos que ela traz, principalmente no que diz respeito à responsabilidade, ao processo penal, aplicação das penas, entre outros. Em seguida, a gente trata da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Aqui é um tema que não tem tanta relevância, de acordo com a cobrança nas provas anteriores, mas que é interessante a gente conhecer também, ainda que de uma maneira mínima, de uma forma mínima, a Lei 9.433 de 97, certo? Em seguida, o Código Florestal. Eu fiz questão de colocar o Código Florestal como um tema de alta relevância, de acordo com a cobrança nos concursos anteriores, e que ele vem sendo cada vez mais cobrado, especialmente após 2012, né, que foi quando a gente teve o nosso novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. Né? A partir de então, começou a ser mais cobrado, mais presente nas nossas provas, certo? E aí vai abranger, entre outros conteúdos de extrema importância, as áreas de preservação permanente, a reserva legal, outras matérias que também são importantes e que também costumam ser cobradas nas provas do Brasil afora. Para finalizar, a gente traz aqui outros temas de que não tem tanta importância, né, tanta relevância, de acordo com as provas anteriores. Né, e aqui a gente traz o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que está lá na Lei 9.985 de 2000 e no Decreto 4.340 de 2002. Certo? É importante a gente ter uma noçãozinha acerca desses temas. Por último, a Lei 11.105 de 2005 e o Decreto 4.680 de 2003. Né? São temas aí de baixa relevância de acordo com as provas passadas, mas que ultimamente, nos últimos anos, nas últimas décadas, é um tema que vem precisando de cada vez mais atenção. Por quê? Porque são temas que tratam são assuntos que tratam de temas que vêm junto com a inovação tecnológica, né? Hoje a gente tem uma tecnologia mais avançada e aí essas leis disciplinam tanto essa lei 11.105 como o decreto 4.680, eles falam sobre questões de organismos geneticamente modificados, biossegurança, engenharia genética, biotecnologia, entre outros. Por isso a gente percebe que já se trata de uma importância maior, certo? Feito isso, apresentados os temas que a gente vai tratar com mais calma durante o nosso curso, eu gostaria de convidá-los para a gente iniciar nossas aulas e muito obrigado pela atenção e até já!